Paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio. O que a Bíblia diz e o que ela não diz. Eu me chamo Aislan e eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar essa frase, esse jargão, que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Você já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Será que isso é verdade ou é um mito? Eu te convido a abrir tua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 41, do versículo 22, que nos diz assim: no seu pescoço reside a força, e diante dele salta a tristeza e a alegria, ou de prazer. Veja bem, irmãos, o próprio Deus aqui ele fala a respeito desse crocodilo, desse Leviatã, né? Nós podemos compreender que aqui o próprio Jó estava contestando a ação de Deus na vida dele, porque Jó ele perdeu ali seus bens, seus filhos, ficou enfermo. E do capítulo 38 ao 42, nós observamos, principalmente no capítulo 38 ao 40, Deus faz perguntas impossíveis de responder, que Jó não conseguia responder. E Jó era um homem sábio, Jó ali, ele exalava conselhos às pessoas ali que o procuravam. Mas nesse momento Jó não consegue responder. E o próprio Deus, ele está falando aqui a respeito do Leviatã, que Deus ele tem autoridade, Deus ele tem o domínio, tem a soberania no mundo, sobre os animais, sobre os seres humanos, sobre a vida de Jó, e Deus queria que Jó compreendesse isso, que Deus estava no controle de tudo. E essa passagem do versículo 22 aqui, o próprio Deus ele fala aqui, na presença desse crocodilo, desse leviatã, ou hipopótamo, como diz na tua tradução, até a tristeza salta de alegria. Olha só, porque esse animal é um animal feroz, é um animal forte, porque fala aqui na parte A do versículo 22, no seu pescoço reside a força. Olha só, Deus mostrando a autoridade, o poder deste animal. Mas Deus era soberano sobre ele. Deus dominava esse animal. Deus domina, irmãos, a humanidade. E era isso que Deus queria mostrar para Jó. E muitas pessoas, irmãos, pregam a respeito disso, né? Falam, né? Às vezes na sua introdução, na sua palavra, quando tem alguma oportunidade, falam que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. E nós podemos compreender, irmãos, que a Bíblia não fala a respeito disso. O próprio Deus fala a respeito que a tristeza salta de prazer diante da presença desse Leviatã, desse monstro do mar, mas não diante de Deus, né? E às vezes, amados, nós lançamos esses mitos, né? Lançamos essas, vamos dizer assim, heresias, né? Porque tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, irmãos, é heresia. Tudo aquilo que não converge com a palavra de Deus é chamada de heresia. Por isso, amados, nós devemos a cada dia examinar com calma, com paciência, pedindo a orientação do Espírito Santo, o discernimento dele, para a gente compreender as Escrituras Sagradas. O próprio Jesus ele fala em João capítulo 5, versículo 39, ele fala assim: examinais as Escrituras Sagradas, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha só o que Jesus ele fala, irmãos, para nós. Para a gente examinar as Sagradas Escrituras. Não é nós lermos, porque ler é fácil, irmãos. Agora, examinar, você vai com um olhar espiritual além da leitura. Nós devemos ser assim, irmãos, pessoas que venham examinar as Sagradas Escrituras. Para que nós não venhamos fazer, irmãos, né, usar de pensamentos próprios, né? Porque até os teólogos usam, né, muito a exegese, que quer dizer que nós devemos usar o pensamento do autor que escreveu a palavra de Deus, né? Ou seja, o próprio Espírito Santo. Nós devemos extrair o pensamento e lançar uma palavra verdadeira. Mas às vezes, amados, tem pessoas que usam a exegese, que é ele lê a palavra e ele usa o pensamento dele próprio. Ele entende da sua própria maneira, não procura ler o livro todo ou o capítulo todo, e ele lança, às vezes, um pensamento errôneo, um pensamento errado, e acaba que isso, irmãos, vai embora, como um telefone sem fio, né? E as pessoas acabam acreditando. E é por isso que nós devemos a cada dia, irmãos, examinar essas palavras, né? A palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz assim, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é útil para redaguir, para corrigir, para nos educar na justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só a importância e do poder da palavra de Deus, irmãos, né? E ela foi o quê? Inspirada pelo próprio Deus. Claro que usou esses 40 homens para compor o cânon sagrado, mas foram homens divinamente inspirados pelo
Espírito Santo. Nada que veio da Bíblia, irmãos, foi pensamento do homem, mas foi ali um direcionamento do próprio Deus na vida deles. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo episódio, se Deus nos permitir.